E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar nada menos que das Masterclass de Garry Kasparov. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, resumido, né? São 29 vídeos e, na medida do possível, eu vou colocar as ideias principais e trazer um pouquinho das coisas que eu acho aí. Tem algumas coisas que adaptei o máximo possível para que você, jogador que não entende nada de xadrez, consiga entender a Masterclass do Garry Kasparov. Bom, espero que vocês gostem, deixe o seu like aí no vídeo e vamos lá. Os fundamentos de Garry Kasparov. No vídeo 1 dessa Masterclass, é um vídeo para todos que desejam melhorar o jogo, né, em todos os níveis. Ele fala sobre os elementos básicos do jogo, sobre abertura, sobre estratégia, finais e tática. E também sobre algumas decisões que irá ajudar você que quer evoluir no seu jogo. E também coisas que se conectam às visões mais assim evoluídas de um grande campeão. Ele vai explorar também um pouco de posição, um pouco de padrões e métodos que ele usou durante toda a carreira dele enquanto jogador profissional. E aí, pessoal, de volta. Aqui nós estamos agora no vídeo 2 da Masterclass de Garry Kasparov e ele fala sobre os fundamentos dele, né? Os princípios básicos aí. E vamos dar uma olhada no que ele fala. Nesse tópico de estratégia e tática, ele aborda as diferenças. Então, o que é tática? Muitos se perguntam o que é tática e o que é estratégia. Bom, tática é saber o que fazer quando há o que fazer. E estratégia seria o que fazer quando não há o que fazer. Então, digamos que tática seria algo assim instantâneo, algo imediato. E estratégia seria algo que seria mais a longo prazo, digamos que seria manobras. Quando, por exemplo, a gente olha para uma posição, nós precisamos detectar se é de um perfil tático ou se é de perfil estratégico e tomar a melhor decisão de acordo com o que a posição pede. E aqui uma pergunta que nós devemos sempre fazer é: qual é o nosso estilo de jogo pessoal? Não adianta você não saber, né, que tipo de preferências que você tem. Isso é preciso detectar esse tipo de perfil, não é? Não existe uma estratégia perfeita, específica para jogo, porque depende muito quem é você e quem é o seu oponente. Então, qual a diferença? E o que combina mais com a sua personalidade? Como jogar? Jogar para atacar ou jogar para defender? Não é isso? Quem gosta de jogar taticamente, com ações agressivas, com um grande estilo, esse é o estilo de Garry Kasparov. Então, acredita-se que deva-se olhar para jogadores como, por exemplo, Mr. Stock, Greco, Anderson, Murphy, Steinitz. E claro, no começo um pouco de Steinitz, né? Alekhine jogou muito para frente, sempre. Bom, nem se fala do Dr. Tal, né? Rashid Niazmetdinov, Fischer, Mekin, Piunik, Velimirovich, Topalov, Chirov, Nakamura, Dubov. E temos alguns brasileiros também, como Fir, temos aí argentinos, temos aí Marreco. Tem um brasileiro que eu gosto muito de assistir o estilo dele, que é o Wellington Rocha. Um abraço para ele, inclusive, o pessoal lá de Minas. E o próprio Sup, né? Bom, eu tenho que citar aqui também que durante muitos anos eu gostei muito dos jogos de Kasparov, todos esses que eu citei para vocês ou fizeram parte do meu aprendizado, ou pelo menos eu incorporei assim, alguma coisa, né, de aprendizado desses grandes jogadores. E também não podia esquecer de citar o grande Smyslov, que foi um cara assim muito, extremamente agudo, né? Agora, se você já gosta de jogar com cuidado, de defender, de manobrar e tal, e procurar pequenas vantagens na posição e aguardar o erro do oponente, eu
acho que você deve procurar mais pelo estilo de Karpov, né? Assim jogava Mr. Critter, Lasker, Tigorian, Capablanca, Petrosian, Kremnik, Anand, Júlio Granda, aqui, né, de Peru, Peralta, jogador argentino muito sólido, né? E tem um jogador especial que eu cito aqui, que é um tal Rosentales. Como defende esse cara? Então, jogadores assim e claro, né? O próprio Leitão também joga assim mais no estilo de Karpov, joga mais pelas casas, né? Joga mais pela estratégia, né? O próprio Krikor, Mkhitaryan também são jogadores bem estratégicos, né? Aí, claro, é importante você colocar essa imagem dentro do jogo, claro. E isso é grandioso, porque ele aprendeu que muitas coisas no xadrez que ele aplicava na vida e vice-versa, não? Que, tipo, não tente jogar posições que vão contra o seu tipo de personalidade. E aqui um adendo, eu acho que você deve balancear um pouco das duas estratégias e se tornar um jogador universal e praticar ambos os estilos, tanto na defesa quanto no ataque, para você se tornar um jogador completo. E isso também faz você ganhar novas visões de como se adaptar em determinados tipos de momento. E claro que após concluir um tipo de personalidade sobre o seu jogo, né, quem é você e que tipo de jogo você curte, você tem que detectar também quem é o seu oponente, né? E olhar para ele com cuidado, avaliar os pontos fortes, os pontos fracos. E claro, seus últimos jogos com certeza vai dizer muito sobre o seu estilo e vai desenhar bastante sobre os teus gostos, né? E o melhor professor são os teus últimos jogos. Grande parte desses conselhos que Gary nos traz, ele seguiu muito nos matches dele contra Karpov, que ele, boa parte, ele confundia, trazia o Karpov para grande parte do jogo, para sua zona de conforto, sua zona de batalha. Então, ele falhou um pouco com respeito a fazer isso em Londres, em 1990, contra Kremnik, né? Que inclusive Kremnik foi aluno de Garry Kasparov, teve acesso a documentos, a pastas importantes que fez, claro, que fez Kremnik entender como pensava Kasparov e vice-versa. Ambos trabalharam junto, então é óbvio que um acaba pegando do outro alguns trejeitos, algumas preparações, mas enfim, durante esse match ele tentou jogar um jogo com caminhos posicionais e ele caiu numa armadilha totalmente psicológica, porque ele saiu totalmente da zona de conforto e jogou várias posições que favorecia muito a Kremnik, e isso foi um erro muito crucial que lhe causou a derrota, né, em território totalmente desconfortável para Garry Kasparov. Então, quando nós falamos de jogadores iniciantes, né, jogadores de clube que estão tentando aí entender, né, o seu próprio estilo e tal, muitas vezes você não consegue entender, né, ainda qual é o seu estilo, suas preferências, mas eu acho que você deve trabalhar mais para ver, né, que tipo de estilo que você se encaixa e direcionar os seus gostos para esses caminhos. Afinal de contas, nós estamos falando de preferências. Então, tome cuidado para não entrar em territórios que você não se sinta confortável. Bom, o reconhecimento de padrões. Várias perguntas chegam a Garry Kasparov, né, sobre como se tornar um melhor jogador, né, ou o que fazer isso, fazer aquilo, mas basicamente ele acha que não existe nenhum segredo, mas ele nos aconselha que seria importante praticar e, óbvio, analisar os seus próprios jogos, né? Eu acho que não tem caminho melhor que vá fazer você melhorar, né? E, claro, aprendendo os padrões que surgem dentro do jogo, você vai ficar uma pessoa intuitiva. Então, fortes jogadores reconhecem padrões e oportunidades e coisas imediatas por causa desses processos, né? Esses diferentes tipos de padrões que surgem durante o jogo. Ele diz que o grande mentor dele, que é uma pessoa que, inclusive, eu admiro muito, Botvinnik, costumava dizer: Gary, a diferença entre jogadores
entre jogadores fracos, jogadores fortes e grandes jogadores e top players e campeões mundiais, eles podem detectar padrões imediatamente e, é claro, alguns sabem fazer isso melhor que outros e a seu favor. Então, não tem muito segredo, é treinar, detectar padrões e aplicar. Bom, já falava o grande Bob Fischer, né? Sabia muito bem implementar isso, sabia muito bem usar a questão do tempo, da iniciativa, do ataque, do desenvolvimento rápido das peças, de não ficar demorando, né? O jogador que inicia muitas vezes tem esse grande problema de ficar querendo mexer mais de uma vez a mesma peça. Tem que se dar muita atenção para o movimento rápido das peças, o desenvolvimento, o rápido posicionamento ali para tomar as melhores casas antes do oponente. E Botiviric já dizia, né? Vem aqui, Caspa, vem aqui. Não se apresse, preste atenção. Apenas espere, pare e deixe o jogador fazer o lance. Muitas vezes você tem que oferecer a chance do seu oponente errar dentro do próprio campo. Então, assim, muitas vezes a gente fica ansioso, né, por fazer jogadas e por querer coisas. Às vezes você não precisa só atuar na iniciativa, às vezes você precisa recuar e esperar que o jogador entregue a posição, entendeu? Ou às vezes criar problemas dentro do tabuleiro onde você oferece a chance dele poder errar, entendeu? Então, o Boris Spassky dizia já para Gary que você deveria sentir o clima do jogo. Você às vezes precisa jogar rápido, mas também precisa jogar devagar. Então, eu acho que esse equilíbrio entre as duas coisas aí é o segredo dos grandes campeões. Então, lembre-se que é um jogo entre duas pessoas, onde ambos podem ter opiniões diferentes sobre a mesma posição. E, claro, às vezes é preciso criar problemas, criar distrações, criar várias mini batalhas dentro do campo do jogo e aonde você faça o oponente se contorcer, por exemplo. Isso eu gostava muito de fazer no próprio Lasker, né? A gente podia observar nos jogos dele, né? Aonde ele tinha certas manobras, ele não fazia muita coisa, né? Eu costumo chamar de a arte de não fazer nada, fazia sempre ali jogadinhas que não fazia grandes coisas, mas ao mesmo tempo que ali se posicionava, né? Esperava o jogador, né? Então esse é um dos caminhos para você aí colocar obstáculo dentro dos seus jogos. Spend more. Bom, nesse tópico ele fala sobre a diferença entre o tabuleiro físico e o tabuleiro digital, né? Gary recomenda que usemos tabuleiros, né, similar a um jogo real, para simular a batalha ali, né? E, claro, mentalmente falando, ele acha complexo, né, aplicar algo que você vê em 3D, né, num tabuleiro com peças, mas em 2013, quando ele jogou contra Deep Fritz em Nova York, no segundo jogo ele tinha um jogo com chances para ambos os lados, porém ele olhava para um tabuleiro digital e, de certa forma, ele acabou entregando um peão lá em E5 e, de repente, após terminar o jogo, enfim, o coach dele, né, o Yuri Doroyan, né, chamou ele e falou assim: Gary, vem cá. Olhe para esse tabuleiro, olha aqui, montou as peças e falou assim: veja essas peças aqui, olha isso. Sem computador, veja a geometria da posição. Você não tirar essa torre, você tirar essa torre daqui te fez perder o peão, né? Então veja que foi um deslize aí cometido por Gary, mas é óbvio que isso depende, né? Por exemplo, a gente tem agora, por exemplo, o Carlsen, né? Que fala que ele fez uma declaração, né, recente, que ele dizia assim: bom, recentemente eu não faço a mínima ideia aonde esteja o meu tabuleiro, né? Ele fala assim para brincar um pouco, né? Digamos que ele seja mais da era agora computador, e ele até dá uma risada, mas assim, eu acho que o balanceio disso, né? Eu acho que jogar no computador e jogar ao vivo sejam duas coisas que devem se caminhar ali juntas, né? Para você poder conseguir evolução e com certeza agora na era da internet, de o xadrez rápido disparando, né? Muitas pessoas
podendo jogar. Na própria pandemia também nós tivemos aí uma explosão do xadrez online, então está cada vez mais forte o xadrez online. E claro, eu recomendo, gosto muito e tal, mas acho que balancear isso de momentos em momentos, jogar com algum amigo em algum lugar, num pub, ou enfim, num bar, enfim, em algum lugar que você se sinta confortável, vai ser muito prazeroso para a evolução de vocês. Bom, vamos para o vídeo 3 agora e a gente vai falar sobre ataques duplos. Bom, vídeo 3, ataques duplos, é um conceito bem simples de aprender e pode ser usado para ganhar muito rapidamente em vários jogos. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Bom, nós temos esse primeiro exemplo, é um diagrama simples, onde tem as negras têm um cavalo em E6, uma torre em C4, e as brancas aí, Kasparov vai colocar um bispo em D5, onde o bispo ataca ambas as peças. Então, esse é um ataque duplo. Aqui nós temos mais um exemplo que Gary mostra como funciona um ataque duplo. Nós temos uma torre em D5, um cavalo em H4 e um bispo em H5. Então, a torre está atacando ambas as peças. Então, se o cavalo sair, cai o bispo. E se o bispo sair, cai o cavalo. Bom, nesse tópico ele vai falar sobre ataque duplo com peões e cavalos. Vamos para o diagrama. Como vocês podem ver, nesse diagrama tem um cavalo em B3, tem um peão em C4 das peças brancas, tem um rei das peças negras em B6 e uma dama que o Kasparov está inserindo aí na casa de D6. Agora, jogam as brancas e aplicam um ataque duplo aqui, não? O que seria? Qual seria a opção aí, pessoal que está assistindo aí? Bom, a resposta é muito simples, as brancas avançam o peão, atacando duplamente o rei e a dama, e agora esse foi um ataque duplo. Agora, o Kasparov vai modificar o cavalo de uma casa para outra e vai colocar o cavalo de B3 em C3 para aplicar um outro tipo de ataque duplo. Bom, como vocês podem observar, Kasparov mudou o cavalo de B3 para C3 e agora jogou C5, atacando duplamente as duas peças. Agora, se, por exemplo, se jogar dama captura C5, tem cavalo A4 cheque, ameaçando duplamente o rei e a dama. E com certeza aí, no próximo lance, as brancas vão capturar a dama. E se capturar com o rei captura C5, tem cavalo E4 cheque, capturando na jogada seguinte a dama das peças negras. Então, esse é um padrão muito importante para você que está começando aí a jogar, a tentar aplicar nos seus jogos. E aí nós podemos perguntar nesse tópico como defender-se de ataques duplos. Bom, a dica que ele diz é que não entremos em pânico ao entrar em ataques duplos. Procure sempre por defesas, né, de ambas as peças. Às vezes não é possível acontecer isso, né? Mas às vezes é difícil de visualizar, por exemplo, os ataques duplos, porque depende muito das posições e do nível entre os jogadores. Por exemplo, se um jogador amador, ele é atacado muitas das vezes por um jogador mais experiente, que já possui mais assim padrões de ataques duplos, ou às vezes até mesmo de triplo e tal. Muitas vezes os jogadores mais expertos conseguem captar isso aí, né? E claro, praticar N exercícios para que você cada vez mais veja e aprenda sobre esses padrões, vai solucionar este problema de visualização de ataque. Vamos para um exemplo que Gary mostra aqui para a gente, um diagrama. Este diagrama é um diagrama que Gary mostra onde nós temos um ataque duplo e ambas as torres estão sob ameaça. Não só isso, mas existe uma ameaça iminente de dar mate em B3, dama em B3, checkmate. Então, como as brancas vão defender aqui essa posição? Se você tentar defender uma das torres, leva dama B3, então
Se tentar torre de A, H8, dama B3 mate. Tem apenas um lance aqui para salvar a posição. Bom, aqui então só sobra um lance aqui, torre H2 cheque. Agora o rei precisa sair. Suponhamos agora que o rei vá para rei D1. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode tomar em A4. Torre por A4 agora. Suponhamos que a dama negra jogue dama D6. Atacou o rei em A3 e a torre em H2. E agora? O que nós faremos? Perdemos a torre? Mas nós temos que agora jogar torre B4. E agora provavelmente dama captura em H2. Só que quando a dama toma em H2, tem um lance aqui muito forte, que é torre na B1 cheque, rei C2, e agora torre B2 cheque, contra cheque agora, e agora o rei precisa sair, nós aplicamos um espeto. Nós vamos falar sobre o espeto mais adiante, e agora as negras tiram o rei e a dama vai ser capturada na próxima jogada. Um exemplo aqui de Garry Kasparov versus Beliavsky e vão para a posição, jogam as peças brancas. Bom, o que nós temos para falar sobre este diagrama entre Karpov e Beliavsky? Jogam aqui as brancas. Bom, a dica que ele dá é que é o seguinte: acumule pequenas vantagens. Crie chances táticas, sinta isso, busque sempre por oportunidades de ganhar material. Use o bom posicionamento das suas peças, do controle do centro, crie ameaças e sempre, na medida do possível, ataques direto ao rei. Esses detalhes é o que é o grande diferencial entre um bom jogador, um jogador muito bom ou um top player, por exemplo. Eles sabem o momento ideal de usar esses elementos e criar uma certa vantagem obtida durante a posição, durante também e converter isso em vantagem material. E é sempre importante lembrar que muitos padrões de ataques de duplos ou triplos e tal se conectam com outros tipos de padrões, como por exemplo combinando esses elementos. E aprender xadrez é um processo que você tem que estar aberto a aprender novos mecanismos de padrões, novos padrões de ataques e decidir quais são os melhores durante as posições que você está jogando. E claro, ver o que melhor encaixa para o seu jogo. Então agora vamos para essa posição aqui. Tentem achar aí o lance, para aí o vídeo e tenta encontrar o que vocês jogariam de acordo com esses padrões que vocês já aprenderam e essas dicas até agora. Bom, para quem pensou aí, visualizou os padrões de ataques, o lance de Kasparov foi cavalo C7, agora ele ameaça em E6, o bispo, e ameaça a torre de D6, e não só isso, ele está ameaçando o peão de B7 com o bispo dele, de E4. Então a partida aqui seguiu, tentem visualizar aí, torre de D6 captura em D1, a torre de F1 capturou a torre de D1, e agora o cavalo está ameaçando em E6 e está ameaçando também o cavalo de D7 e o peão de B7, e aí poucos lances adiante, Beliavsky abandonou. Então, atentos para isso, para oportunidades de ataque duplo ou até mesmo ataque triplo, e apliquem durante os jogos de vocês. Bom, estamos indo agora para o vídeo 4, onde ele vai falar sobre ataque duplos, parte 2 agora, a grande pureza dos padrões. Ele aborda sobre combinação, sobre também poucas peças ou todas elas. Vamos ver aqui um diagrama. Last move was rook from D3, he went to D4. Bom, e como vocês podem observar, se o peão de C7 vai a C8, jogam as peças negras aqui e se salvam com um ataque duplo, não? Tentem achar aí a resposta. Bom,
O lance aqui é a torre na C4, cheque. As negras entregam a torre e após dama captura C4, a posição entra em afogamento, ou seja, o rei branco não pode mover para nenhuma casa, senão ele vai ser capturado ou pelo rei ou pela dama. E como ele não está em cheque, a posição é empatada.